Agora sim a gente vai para a hora da verdade. A hora em que a gente vai debater a segunda fase, que nada mais é do que a disputa dos clássicos quadrangulares que durante tantos anos marcaram a história da Série B do futebol brasileiro, e a gente aprende a dinâmica, a lógica desses quadrangulares na Série B, mas também foram aplicados para a Série C e integram esse regulamento atual da terceira divisão. Cássio, historicamente, ele sempre diz que a Série C é a mais fácil de subir, Cássio, justamente por conta desse regulamento em que você se classifica entre 8 equipes entre 20 e depois você tem o quadrangular com jogos de ida e volta. E, obviamente, Cássio, essa é uma leitura para o protagonista da Série C, para aqueles times que entram com protagonismo. Você mantém, Cássio, essa sua visão histórica, que eu sempre concordei com ela, inclusive. A gente está vendo o Santaí passando por uma epopeia de mata-matas, de estádios lotados, disputa de pênaltis. O Náutico vai para um cenário de quadrangular. Antes da gente debater, porque o Náutico vai para um quadrangular pesado. Entendi. Um cara Sobre de o grupo da regulamento. morte. Mas conceitualmente, Cássio. Vamos lá. O da Série D, que obviamente é muito mais difícil. Você tem que passar por 3 mata-matas. E, assim, a grosso modo, tá lá. Santa e América tem 50% de chance de subir. Mas não tem margem de erro. São 2 jogos contra o mesmo adversário. Ou seja, você não consegue recuperar no cenário mais fraco. E isso depois de estar aqui em 2 mata-matas. Agora, já é a segunda fase. Ou seja, se fosse da Série D, o primeiro mata-mata tem 50%, o primeiro mata-mata sobe. É como se fosse a segunda fase sobe com os mesmos 50% de chance. Um grupo de 4 sobe em 2. Tava explicando a Maria, que é náutico e tal, aí falando, aí náutico da segunda fase, aí explicando, aí eu disse, não, agora é o quadrangular, sobe em 2. Assim, 2 de 4, 2 de 4, assim, ensaiou o sorriso. Assim, porque assim, assim, tem uma chance, assim, você está preparado para um cenário muito pior, não é que vai subir, mas assim, mas é um cenário onde, e sobretudo que o Santa Cruz jogando logo depois, que mostra a dificuldade que é estar lá, irmão, se ganhar só, mas se não perder, acaba o ano, enfim, é uma coisa muito mais difícil. Na hora que, se o Santa sair da Série D e for jogar para a Série C, os caras do Santa Cruz vão dar uma respirada assim, meu irmão, gigantesca, porque não mudando, claro, a gente tá falando isso também antes de anunciar o calendário da CBF, que pode ter, sei lá, ampliação de alguma coisa, mudar, sei lá, pode ampliar a Série C, mudar o regulamento da Série C, mas enfim, considerando que a Série C se mantenha do jeito que a gente já vê há alguns anos, com esse formato de turno único e mais os quadrangulares, a diferença do caso, só para dar esse exemplo aqui, do torcedor do Santa, de viver um campeonato, de saber, meu irmão, perder faz parte do jogo, pô. Tipo, perder não é o fim da. Perder não é acabar o ano, não, pô. Não é assim. E agora, não mesmo perder, ó, calma, tem semana que vem tem o jogo, dá para recuperar, vai pro quadrangular. Se a estreia não for daquela melhor forma, tem mais 5 jogos para recuperar, para ficar em pelo menos segundo lugar de um quadrangular. Então, assim, esse regulamento da Série C, para mim, ele é muito acessível e, no fim das contas, o que falhou para o Náutico é que o Náutico não chegou nos quadrangulares desses últimos anos, tá? Antes alguém pensa, por que o Náutico não subiu? O Náutico não subiu porque o Náutico não conseguiu passar da primeira fase, que também, cá para nós, é fácil. São 8 de 20. São, tipo assim, você sendo um time de camisa como o Náutico é nessa divisão, é um esforçozinho razoável para você não ser G8, pô. E o Náutico conseguiu não ser G8. Ele fez... até coloquei 27 pontos em 2023 e ficou em 10º, e 25 pontos em 2024, ficou em 9º, fez menos pontos, mas ficou na colocação melhor, e perdendo a vaga na última rodada nos 2 casos. A questão é que o Náutico não passou de fase, mas na hora que você entra no quadrangular, a chance de acesso, ela na minha opinião, como o Fred lembrou aí, eu só estou reforçando aqui, ela é maior de qualquer outra divisão de acesso, pô. Nos pontos corridos da segunda divisão é chato já. São 38 rodadas para ficar 4 de 20. Veja, 4 de 20. Nesse caso, tem que ficar 8 de 20. E se tu for o 8º, 0 processo. E tu precisa ficar em segundo de 4.
Porque, ou seja, tudo que aconteceu até agora zero, se tu foi bem ou foi mal, tanto faz, a única diferença é ser mandante ou visitante na última rodada. Então, esse é um regulamento que dá muitas possibilidades. No caso do Náutico, já que o Náutico fez uma campanha tão boa, você fala, pô, então não valeu nada. Não, valeu o seguinte, o nível de competitividade que o Náutico entra para esse quadrangular, ele favorece demais. Então, é um quadrangular, é um regulamento que tem a margem de erro, e na hora que você tem a margem de erro e seu time tá muito bem preparado, pô, assim, demorou para chegar no quadrangular, mas acho que o Náutico chega com a força, um nível muito bom para buscar essa vaga, mesmo considerando que o grupo é muito mais difícil do que o outro, assim, com os dois de Campinas. Nem que a gente tivesse ensaiado, Cássio me deixaria um gancho tão perfeito, que era o gancho que eu queria trazer Atos para a conversa. Atos, o que é que significa efetivamente ser o melhor time desse momento da Série C? E eu diria que talvez o Náutico seja o melhor time com alguma sobra deste momento da Série C. O que é que significa? Qual a importância de ter colocado reservas em campo e atropelado um time que lutava pela 8ª posição, que só dependia dele para estar aí em um desses dois grupos, tá? Qual a vantagem que você realmente vê? E eu já faço uma pergunta muito direta que você pode trazer dentro da sua explanação. O Náutico é favorito ao acesso? É o maior favorito ao acesso? Pode começar a sua leitura desse cenário a partir desse grande momento que o Náutico chega para a hora da verdade. Fred, eu acho o Náutico o melhor time na Série C nesse momento. E eu já acho isso há algumas rodadas. Há 4 rodadas atrás, quando você falava isso, algumas pessoas assim torciam o nariz e diziam: talvez, não sei, não tenho certeza não. Tem o Caxias aí, tem a Ponte, São Bernardo, um equipe muito forte e tal. Só que isso começou a disseminar, viralizou até um trecho de jornalistas que cobrem Ponte e Guarani lá em Campinas, dizendo exatamente isso, que acham o Náutico o melhor time da Série C e já projetando a dificuldade que Ponte e Guarani teriam num grupo com o Náutico, né? Eles vendo que tornaria o acesso dos dois juntos mais difícil. Eles dizem diretamente e claramente que a presença do Náutico diminui drasticamente Isso. a chance dos dois subirem. E Fred, veja só. O Náutico é um time melhor. O problema é que a gente não tem, a partir de agora, mais 19 rodadas. Ou uma competição inteira com 38 rodadas, com os times saindo desse momento. Aí tornaria o Náutico um franco favorito. A gente tem, na verdade, um quadrangular. São 6 jogos, onde tudo que aconteceu ficou para trás. O quadrangular, ele tem uma característica, nesse sentido, muito parecida com o mata-mata. Aonde o fato de você ser o melhor time não vai ser o garantidor jogo a jogo. Ele vai lhe dar uma ideia geral se você conseguir visualizar o desempenho para 6 jogos. Mas vamos lá, vamos pegar esse primeiro jogo do Náutico. O Náutico pega o Brusque jogando em casa. Por acaso, para esse jogo específico, o Náutico é favorito? Eu vou responder. Para mim, não é. Para mim, o Náutico tem uma boa chance nesse jogo. Eu acho, pelo que o projeto do Náutico na partida, que se o Brusque quiser sair vitorioso nesse jogo, ele vai ter que jogar muito bem. E durante toda a partida. E aí, para mim, Atos, tá uma das grandes cartas na manga do Náutico. Se ele perder esse jogo, ele não tem sua classificação comprometida. Se ele o quê, Fred? Se ele perder esse jogo, ele não tem a classificação comprometida. Tem plenas condições de buscá-la. Mas eu acho que se ele vencer esse jogo, ele deixa muito encaminhado o acesso. Mas assim, o distensionamento, a confiança,
vai para 2 jogos em casa, é um cenário assim. 2 jogos duríssimos, assim. Não, duríssimos, mas assim, é o que eu tô dizendo, Cássio. Veja só. Se perder, vai pra guerra. Se vencer, é muita margem, pô. E, Fred, por que eu estou falando isso? Sobre o jogo de Brusque. É para a gente botar os pés no chão, entender o que significa ser um time, por questão de opinião, porque ainda fica muito na casa da opinião, melhor do que seus concorrentes. Melhor do que o Guarani, melhor do que a Ponte, melhor do que o Brusque. Porque, para mim, o importante aqui é você ter muito claro que a diferença é pequena. A diferença é pequena por causa da natureza da competição e dos clubes que estão nela. A gente aqui não está falando de Série A, que você consegue encontrar gaps de um time para o outro. Não é um grupo com Flamengo, Ceará, Fluminense Sabe? e Vitória, né? Que o Flamengo estaria com certeza na. Veja, vamos pegar os 4 primeiros? Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro e Bahia. Alguém aqui vai negar que existe um certo gap entre Flamengo e Bahia? Existe. O grupo seria Flamengo, Bahia, Botafogo e Red Bull Bragantino. O Flamengo estava classificado. Exato, porque existe um gap, existe uma discrepância grande entre alguns times. Na Série C, não tem esse gap. É tudo muito parelho. Por isso que eu ainda coloco como questão de opinião. Porque eu chegar aqui e dizer que o Flamengo é melhor que o Bahia, mais do que opinião, é um fato. Quem é que vai tentar dizer algo diferente disso? Ninguém, absolutamente ninguém, falando de forma séria, vai dizer que o Bahia é melhor que o Flamengo. Não é. Agora, quando eu digo que o Náutico é melhor que o Guarani, é opinião. Porque é muito pouco. Eu não posso dizer que alguém está errado se disser que é o Guarani. O Guarani, veja, estava na sequência de 3 vitórias consecutivas, estava ganhando bem esse jogo. A gente não sabe o que aconteceu, não deu para acompanhar, as partidas foram tudo simultâneas. Acabou deixando ali empatar, mas ele vem num momento muito bom. O centroavante, que o Bruno Santos, que ele contratou do Volta Redonda, chegou colocando gol um atrás do outro na competição. É um fator muito importante. Você ter um jogador de referência que está num bom momento fazendo gol. O Guarani tem seus méritos nessa reta final e chega com aquela pegada, né? Que o Vitória chegou lá em 2022, que o Paysandu chegou em 2023, que o Remo chegou em 2024. Pegar na última rodada e subir direto. Exato, que é aquele time de relevância, tá? Um time de camisa, um time de tradição, que consegue entrar no G8 ali na última rodada. O Guarani encaminhou na penúltima, mas dá para colocar que o Guarani é esse time e vai chegar muito bem no quadrangular. Então, se eu digo que o Náutico é melhor do que esse Guarani, é pouco, por causa da natureza da competição. Então, Fred, a sua pergunta sobre o que isso representa, primeiro, que eu prefiro chegar dessa forma com esse pouco acima do que um pouco para baixo. Se o Náutico tivesse chegado no quadrangular final, tanto em 2023 quanto em 2024, esse pouco que eu estou citando seria para baixo. O Náutico seria o 4º time. Em qualquer grupo que, se você forme aí, o Náutico seria o 4º time. O time do Náutico era muito fraco, tanto em 23 quanto em 24. Problemas seríssimos, principalmente em defesa, nos 2 anos. Mas o contexto do quadrangular e tudo que a gente está comentando aqui ia trazer um certo igualar, mas seria um pouco para baixo. Eu prefiro estar um pouco para cima, porque isso aumenta a confiança. Eu não vou para o jogo do Náutico hoje. Veja, futebol é decidido no campo, tá? Resultado, às vezes, até um time pode jogar bem e perder, ou não joga mal mesmo e acabar perdendo jogando mal. O campo é que vai resolver. Mas hoje, eu posso até me frustrar. Mas hoje eu vou assistir um jogo do Náutico, crendo que o Náutico tem total condição de ganhar a partida. Eu vou esperando isso. Eu vou sabendo que o Náutico tem a capacidade de vencer a partida. Se vai ganhar ou não, isso é outra coisa. Se fosse o time do ano passado ou do ano retrasado, eu iria o seguinte: eu não quero nem ver o jogo e eu quero um gol de escanteio. Então, tá aí, Fred, o que traz esse time do Náutico. Você não espera só que vença a partida no bambo.
Você espera que o time esteja num bom dia, porque os outros elementos ele vai conseguir aplicar, que é capacidade defensiva, que é intensidade, que é uma capacidade criativa que já provou nesses últimos jogos. Então, se trata muito de confiança. Eu acho que traz muita confiança. Atos, você já entrou, né, inevitavelmente tinha que entrar mesmo dentro do grupo, dessa composição, e nós três fizemos um raio-x, né, fizemos uma projeção que era exatamente essa que está na tela. Acertamos. E era bem óbvio, tá? Não estou jogando, querendo jogar confete na gente aqui, não, tá? Mas olha que chegou a flertar com confiança. Chegou a flertar o Confiança, e eu tava torcendo muito. Eu simpatizei com esse time do Confiança. Flertou ali na Nada reta contra o final. Floresta, mas eu tava torcendo que achava que o Confiança tinha time para entrar na 8ª vaga e disputar, sobretudo, naquele grupo, né? Que é o grupo do Caxias, do Londrina, de São Bernardo. E acho até que o Floresta vai pro jogo. Agora, Cássio e Atos. A lógica aconteceu, a gente já sabia. Qual o tamanho da diferença dos dois grupos? Se a gente troca o Caxias pelo Náutico ali, por exemplo, ou o Náutico pelo Londrina, eu acho que a gente estaria trabalhando aqui com um favoritismo muito grande do acesso. Acho que o peso histórico de camisa, financeiro do estado de São Paulo, das bandeiras que representam Guarani e Ponte, dão cara de jogo grande a todos os confrontos entre os três times. E essa cara de jogo grande tende a equilibrar as ações. Tá? É como o Vasco enfrentar o Flamengo, né? Quando você tem a áurea ali de jogo grande, o Náutico contra a Ponte contra o Guarani não é clássico. Mas pelo contexto do grupo, vão puxar e esse triangular interno entre os três vai ser tratado como os super jogos do campeonato. Vão ser tratados dessa forma. A Band vai transmitir. É quase como se a gente estivesse chegando no triangular. As perguntas que eu deixo para vocês. É bem possível. No caso da Band, é basicamente isso, Fred. O derby e o que pegar o Náutico na rodada. Exatamente. Não teve juros que transmite. Deixa eu fazer as duas perguntas para vocês. Uma, o quanto esse fator camisa, tamanho, realmente vai igualar e tirar do Náutico esse favoritismo técnico demonstrado até aqui? E o quanto a gente deve considerar o Brusque uma ilha, algo isolado, algo fora realmente da disputa? Atos, na terça-feira, falou que acha o mais fraco dos 8 que passaram. Atos falou que até o Floresta colocaria mais dificuldades pelo menos para o perfil que o Náutico enfrenta, Atos. Fred, veja, eu acho que passa muito por uma palavra que você utilizou. Você estava quase respondendo a sua própria pergunta quando você falou cara. Porque se trata muito de imagem, tá? Só que no futebol, a imagem vale muito. Porque talvez eu seja muito chato se eu chegar aqui e dizer assim, os dois grupos estão equilibrados. Porque talvez esteja. Muito por causa da natureza do que eu estava falando há pouco, sobre que a divisão ela é muito parelha, mesmo que você ache um time melhor que o outro, a diferença é pouca. Muito disso. E muito também porque tem times fortes nesse outro grupo. Eu cheguei a eleger o São Bernardo como a equipe que eu menos queria enfrentar. Ela não está no grupo do Náutico. Ela está no outro grupo. O Caxias tem seus méritos. Foi o líder. E o time do Londrina é um time também que está muito em cima da minha lista de times para evitar. Então, essa tendência dos dois grupos ao equilíbrio, ela existe. A questão toda é 3 times de camisa. 3 times com história,
em competições nacionais no Brasil. Acho que o tempero de ser dois rivais aumenta isso aí, tá? Então é muito disso de imagem, Fred. Com o derby deles fechando o grupo, né? E eu não vou argumentar, Cássio, sobre quem disser assim, meu irmão, é Náutico, Ponto e Guarani, meu. Todo mundo que não esteja acompanhando a Série C vai dar uma visão aí nesse quadrangular, porque é Náutico, Ponto e Guarani. Porque o fator psicológico de ser Náutico, Ponto e Guarani pode começar a entrar em campo. Na verdade, tem uma tendência de entrar. O Náutico, se colocando como um time com maior capacidade técnica, vai ter que se esforçar muito para que não deixe isso virar, na verdade, uma guerra psicológica. Dizer, puta que pariu, agora eu tenho um Ponto e Guarani para enfrentar. Imagina quando o Náutico, não sei qual a condição que o Náutico vai chegar depois do terceiro jogo, sabendo que vai pegar Ponto e Guarani em Campinas. Você joga no Moisés Lucarelli, depois atravessa a rua para jogar no Brinco de Ouro, os dois completamente lotados. O fator psicológico do grupo ter essa cara de 3 times pesado tem sua importância. Mas não posso deixar de dizer que também existe uma certa equiparação entre os grupos. Os dois grupos têm sua semelhança na dificuldade. Em que... Explique um pouquinho mais sobre essa semelhança na dificuldade que ninguém enxerga. Porque é isso, Fred, é isso que eu estou dizendo para você. Quando você utiliza o argumento da imagem, da cara dos times, sim. Você sempre vai achar Náutico, Ponto e Guarani um grupo mais difícil. Mas tem boas equipes lá do outro lado. Eu disse... Mas boas equipes para o Náutico, Atos, por exemplo... Fred, a gente fez aqui você, de forma muito sincera, o quanto você se sentiria mais confortável estando no lugar do Caxias ou do... Vamos tirar ou Caxias ou Londrina da conta. Você escolhe um dos dois e substitui. Eu respondo tranquilamente sua pergunta. Eu preferia estar no outro grupo. Certo. Mas isso para mim, vem muito quando se uniu o Ponte com o Guarani. Certo. Porque eu sempre destaquei, Fred. Eu até disse, eu não tenho problema de jogar contra a Ponte Preta. Eu acho que a Ponte Preta traz elementos de vulnerabilidade que eu prefiro enfrentar isso do que enfrentar o São Bernardo, que é uma boa equipe. Agora, quando se junta Ponte com Guarani, traz alguns elementos que eu não quero enfrentar. Eu posso registrar isso sem desconsiderar que tem boas equipes do outro lado. Eu disse aqui, o Caxias foi líder do grupo. O São Bernardo, para mim, é uma das equipes mais fortes. Eu acho que ele é a segunda equipe mais forte dos 8. O problema é quando se juntou Ponte e Guarani. Cássio, tua visão. O quanto tamanho, camisa, história realmente nivela esse triangular? E o quanto você acha que é um triangular? Que o Brusque é coadjuvantaço aí e time que você não pode perder ponto. É coadjuvante, mas também já passou por isso, né? Assim, não tem nenhum menino aí que tá ali nunca viveu um acesso desse, não. No caso olha, a gente obviamente analisa pelo prisma do Náutico aqui. Assim, são com Náutico, Ponte e Guarani. É um pouco do que a gente fez com o Santa América de Natal. São 3 times que já disputaram a Série A nos pontos corridos, que já conseguiram esse acesso, ou seja, o acesso na divisão acima já no modelo de pontos corridos, ou seja, na Série B de pontos corridos para a Série A de pontos corridos, que tem vivência muito mais acima do que nessa divisão, apesar dos últimos anos, que tem um potencial econômico muito maior do que o atual. Ainda mais a gente fala bastante, sobretudo a dupla de Campinas, né? Assim, pela a maior cidade no interior de São Paulo, cidade rica, com a tradição de Guarani e Ponte Preta. Nossa, cidade no interior do Brasil, né?
Será que tem uma do Rio que passou? É porque tem uma. Se for interior mesmo, né? Porque eu acho que Guarulhos tem a população maior, mas realmente saem de região metropolitana, aí eu acho que de fato é do Brasil. Guarulhos é apelação, jovem. Região metropolitana. É 1.200.000, é uma cavalice Guarulhos, assim, Enfim. Nesse grupo, o Náutico, a campanha do Náutico ter sido, entre aspas, premiada com Guarani e Ponte Preta, eu achei muito ruim. Mas é o tipo de coisa, ó, beleza, foi ruim. Mas foi pior para Guarani, foi pior para Guarani e Ponte Preta, pô. O Guarani, que fez 2-0 no Tombense, no fim das contas, acabou cedendo empate, era para ter levado o terceiro. Quando saiu 2-2, eu até tuitei, eu achei que o Guarani ia entregar. Ia terminar o serviço. A tabela do Guarani. O Fred estava falando assim, que se ganha, aí a tabela abre demais. O Guarani, olha a pressão do Guarani. Detalhe, eu até no Pitaco do blog botei Náutico Guarani para subir, mas falando em relação o Guarani, ele larga com o clássico a Ponte Preta no Brinco de Ouro. Se não ganhar, ele já pega o Náutico nos aflitos. Aí seguindo. Ele vai encerrar no Moisés Lucarelli contra a Ponte Preta, que é só torcida única também, a mesma lógica. A margem do Guarani é mínima, assim, de falhar. Ele vai ter que fazer muito ponto no miolo dessa tabela. O Brusque eu não acho que seja só o fiel da balança não, tá, Fred? Eu acho assim, que ele tende a ser o quarto colocado. Ele é um pouco do Mirassol ali. Eu disse, ó, se o Brusque subir, sobrou para meu irmão, sobrou para alguém aí, porque não faz sentido. A gente dizia, e a gente falava isso do Mirassol em relação ao Z4, né? A galera está sendo agora até de grupo de Libertadores. Mas ele dizia assim, ó, se o Mirassol escapar, assim, tem tudo para cair. Se ele escapar, meu irmão, alguém se deu muito mal. É a mesma lógica aí. A conta de todo mundo parece ser 2 vagas para 3. Se de repente virar uma vaga para 3, com o Brusque sendo a outra vaga, aí, meu irmão, sai completamente do controle. Particularmente, não acredito. Eu acho que tende a ficar entre o Náutico e um de Campinas. Eu chutei no blog apenas com o Pitaco Guarani. Eu acho que eu entendi quando o Atos falou do equilíbrio dos dois grupos. Eu entendi da seguinte forma, Atos, me corrija. Assim, é o equilíbrio dentro da composição de cada grupo. Beleza, com Caxias, Londrina, São Bernardo e Floresta tem um equilíbrio aqui. Mas se você compara um com o outro, eu acho que eles não estão nivelados. Mas não foi muito isso que ele quis dizer, não. Ele quis dizer então, que o Náutico teria mesmo grau de dificuldade se estivesse lá. Então, por isso eu estou falando. Então, assim, mas eu estava querendo entender dessa forma, porque se for comparando com o outro... Não necessariamente, tanto é que você me perguntou isso depois, eu disse que preferia passar para outro grupo. Claro, não, uma escolha sim, mas você não tá... Eu acho que o Náutico seria super favorito. Pô, eu acho que... seria pronto. Para ser claro, para mim seria uma frustração... não um vexame, mas uma frustração assim absurda se o Náutico não subisse. Agora tem uma justificativa para o Náutico não subir. Se não subir, vai dizer, cacete, foi foda. Pegou ponte ali e tal. É tudo muito imagem, Fred. É isso, você utilizou imagem, essa palavra. Sim, mas vê só, a imagem define. Mas define, pô. Veja, eu respeito quem considera muito imagem. Eu respeito a opinião. Agora, eu não posso aqui deixar de dizer, se você me perguntar, depois do Náutico, quem é o melhor time? Eu vou responder São Bernardo. Pode ser, mas a tal da atmosfera, e a gente tá vendo isso na Série C, ela faz muita diferença. A atmosfera que Guarani e Ponte Preta vão fazer, o outro grupo não terá. Não terá com São Bernardo, não terá no Londrina. Vai ter gente lá do Estado do Café, vai ter gente no Estado do 1º de Maio, lá de São Bernardo, mas não vai ter, sei lá, 15 mil pessoas, ou mais do que isso, no Brinco de Ouro, sei lá, mesma quantidade de gente ali no Moisés do Cara, não vai ter. Dificilmente. E esse é meu ponto, aquilo quando eu dei o exemplo do Vasco, tá? A camisa, a atmosfera, a imprensa, a pressão, a arbitragem. Quando se tem um carimbo de jogo grande, a tendência para o nivelamento ela é quase que natural. É como se tivesse um imã para o nivelamento. E essa é a minha lógica. E eu acho que o Náutico corre risco de ser sugado por esse imã e virar um time mais próximo de rendimento de Ponte e Guarani, a ponto de fato os jogos terem esse perfil de jogos maiores, mais tensos, mais tensionados, mais pressionados. Eu acho que isso é ruim para o Náutico. Eu acho que o Náutico no outro grupo, repito, seja no lugar do Caxias, seja no lugar do Londrina,
ele teria o peso a favor dele, a estrutura a favor dele, a lógica, o olhar geral, a arbitragem, a dividida. O Náutico teria muito menos atmosfera contra. Aqui, e você falou isso no pré-jogo, no raio-x, né? Você teme um pouco a Federação Paulista, a influência. Você teme. E aí eu já faço uma pergunta para completar. Aconteceu aquele desenho, né? Que termina com Ponte e Guarani. Não é o que você queria inicialmente, né? Essa última rodada aí com Ponte e Guarani. O quanto ela pode ser um problema e de que forma? A gente debateu isso já uma vez essa semana, mas é inevitável que a gente traga de volta o debate aqui. Fred, eu não queria. Eu acho que é aí que torna tudo um problema, é quando faz essa junção de Ponte Guarani. Eu digo isso porque, mesmo que fosse um time assim de certa expressão, mas não fosse os dois da mesma cidade e da mesma federação, eu acho que estaria até num cenário melhor do que na composição atual. É bem verdade, aqui fazendo o papel de advogado do diabo, que, por um lado, posso estar sendo inocente, tá? Por um lado, tem algo que me leva a pensar que essa questão de extracampo é algo que está ficando um pouco no passado. Não estou dizendo que não exista, tá? Mas a gente trata aqui como probabilidade. O mais provável é que não aconteça nada. Eu acho que se fosse em 2005, 2004, 2006, teria uma tendência de aparecer um extracampo, um telefonema da Federação Paulista para um contato com o juiz, não sei, ou pagamento. Veja, extracampo não é só coisa ilícita, não, tá? Extracampo é a Federação Paulista chegar e pagar todo o salário da Ponte Preta. Isso é um extracampo. A Ponte Preta está com dificuldade, não está dando salário? Alguém aqui tem dúvida que a Federação Paulista tem os cofres cheios de dinheiro? Chega lá e paga os salários, pô. Isso já é um fator extracampo. Então, eu acho que, com o passar do tempo, isso tem uma tendência de acontecer numa probabilidade menor. Porém, você sempre vai ficar com o pé atrás. Você sempre vai achar que isso pode acontecer. E é um elemento que vem a mais, que eu preferia que não existisse. Por isso que eu preferia não enfrentar os dois juntos. Talvez eu brinquei muito com o azar quando eu convoquei um deles, né? Eu comecei a convocar a Ponte, não sabia eu que ia vir ele, a Ponte e o seu arquirrival, o Guarani. Cássio, essa composição de tabela com esse clássico, esse derby campineiro no final. Não sou muito da linha de empate maroto se precisar, não, velho. Porque... Não, se precisar para os dois, aí, Cássio, até Plutão contra Marte faz. Não sei. Não sei. Empate por dois, meu amigo. Empate por dois. Não, eu acho que depende da situação. Se for. Tipo, se for um empate, 1-1, onde o que está mais interessado, que precisa desesperadamente do empate, for o Guarani na última rodada, não sei se a turma lá em Campinas vai deixar o time. Meu irmão, a gente não vai empatar e subir com esses caras, não, velho. Os caras vão ficar e a gente vai sozinho. Na rivalidade eu não consigo imaginar, não, Fred. Uma rivalidade tão direta, velho. Por exemplo, podia ser, como já teve até, acho que foi Ponte Preta e Guarani, lá em 2012, aquele jogo que o Náutico ganha de Araújo, o Sport é rebaixado. Aí teve empate dos paulistas, acho que foi Ponte Preta e Portuguesa. Mas assim, são do mesmo estado, tá, mas não é Ponte Preta e Guarani. É diferente. Então, assim, na última rodada, se for a Ponte Preta ali, mais time, o empate sobe ela e o Guarani, beleza, mas é mais time. Mas chegou a informação, meu irmão, está melhor que se fizer 1-0 no Guarani, é a gente e o Náutico, e o Guarani fica. Não tem abraço de empate, não enxergo, não. Eu sou mais da linha, e a gente já tem debatido isso, que é muito mais nessa parte de respaldo. Tipo, meu irmão, tá faltando 500 mil para fechar a folha aqui, a federação, meu irmão, então, aqui 500 contos, está antecipado do ano que vem, não vai deixar de subir por falta de 500 mil reais numa folha, numa premiação ou em nada do tipo, não. Acho que, assim, na hora dessa, apesar da crise financeira da Ponte, ela talvez consiga consiga um respaldo financeiro a partir de uma federação muito mais forte. Mas dentro da preocupação de último jogo ser Guarani e Ponte Preta, eu realmente
Posso estar enganado, mas posso estar sendo inocente, mas eu não vou nessa. Não, veja só. A questão do empate, eu sou de uma linha que, como eu falei, aí não é Guarani e Ponte, é Plutão e Marte empatariam para Saturno ficar de fora, assim. Porque você está se classificando para um campeonato, para outra divisão, meu velho. Não é. Vale, assim, nada é maior do que sair de uma terceira divisão. E aí não tem rivalidade, nada. Então, mas aí pode ser Náutico e Brusque. Eu acho que a chance deles terem empate, se tiver Náutico e Brusque, empatariam do mesmo jeito, como eu falei aqui. E o outro cenário, esse aí eu realmente acho muito difícil, mas Atos lembrou de Cruzeiro e Atlético, né? Aquela goleada que ficou estranhíssima para a história, é muito desproporcional aquela goleada, mas ao mesmo tempo é muito difícil imaginar que você vai aceitar ser goleado pelo seu rival. Por isso que eu não acho estranho. Por isso que eu não acho histórica estranho. aquela goleada, é muito, muito, muito insano aquilo, né? Por isso que eu não acho estranho. Eu não acho que é um acordo com entre aí, meu irmão, bota a sacola de gols aí e a gente se abraça aqui, fica todo mundo feliz. Pelo amor de Deus, porra. Assim, Porque entre os torcedores, o clima é. Acho até meio devaneio imaginar. Porque entre os torcedores, eu não vou aqui dizer o contrário, que o clima é de guerra. Agora há pouco, os clubes colocaram os grupos, né, nas suas redes sociais. Guarani e Ponte Preta não botam nem o escudo, porra, na tabela um do outro, porra. Então, a mídia do Guarani não colocou o escudo da Ponte Preta e a mídia da Ponte Preta não colocou o escudo do Guarani. Eu acho isso tudo bobagem, tá? Mas respeito quem quer fazer e quem acha bonito. Eu não faço cavalo de batalha com essa minha opinião. Agora, se eu sou perguntado, eu digo, para mim, eu acho uma bobagem colocar o escudo do rival de cabeça para baixo. Gente que chega ao cúmulo de colocar rosa. Eu acho ridículo. Mas tem gente que faz. E foi o caso dos dois. Os dois acabaram de colocar nas suas redes sociais, já provocando. Então, eles talvez arrumem um alçapão para eles próprios, né? Porque eles vão superdimensionar esse primeiro jogo. O Brusque e o Náutico têm lá sua partida, cada um com seus interesses. Eles vão superdimensionar esse jogo, que talvez, apesar de jogar em casa, mas uma derrota do Brusque para o Náutico ou uma derrota do Náutico para o Brusque seja algo menos impactante do que o que eles vão criar lá para eles, entre Ponte e Guarani. Quem sair derrotado desse clássico, talvez entre num buraco que não consiga mais sair. Então a gente pode estar debatendo aqui que no final das contas ter os dois tem uma chance de acabar sendo algo positivo, porque, por exemplo, Londrina e São Bernardo não pensariam um segundo entre empatar na última rodada. Pelo que está sendo debatido aqui, se os dois precisarem de um empate, tem muito dilema em jogo, né? Tem. Mas eu fui muito específico no cenário. Eu disse o cenário onde o time que tiver jogando, que no caso é a Ponte Preta. Ponte Preta jogando Moisés do Caralho, entupido de gente. Ela está numa situação melhor. O time que está querendo esse empate de todo jeito é o Guarani. Assim, é aquele assim que sobe os dois. O empate é bom para tu, mas é muito melhor para mim, assim. Aí é que eu acho que eu não enxergo esse cenário, não. Aí eu acho que a Ponte iria ganhar e dizer, meu irmão, tu vai ficar na C, eu vou sozinho. É uma grande interrogação aí, tá? Gustavo, ele fala o seguinte: maestro, desculpa, mas o torcedor do Náutico, aquele que viveu a década de 90, não gosta muito desses quadrangulares. Precisou dos pontos corridos para a gente subir. Ele está se referindo ali aos quadrangulares da Série 96, B, 97. Por exemplo, Náutico e Ponte Preta já fizeram a última rodada. E 2005, né? Obviamente. Sim, 2005, mas eu acho que ele citou nos 90. Falou década de 90, né? E 96, a última rodada foi contra o União São João, com 3.000 pessoas no estádio Doutor. Qual é o nome do Doutor? O Doutor alguma coisa assim. O estádio lá em Araras. O Náutico venceu por 1-0, estava sendo campeão, mas o Náutico era uma maluquice, meu irmão. Ou ganhava e era campeão, ou empatava e ficava em terceiro lugar. É foda, né? A matemática. Aí estava vencendo por 1-0, cedeu o empate, ficou em terceiro lugar. Quem subiu foi o América de Natal, que ganhou do Londrina. E em 97, que era o que complicou a campanha foi a derrota para o América Mineiro, que é um dos maiores públicos da história dos aflitos, 28.000 pessoas, o América ganhou e acabou sendo campeão. Aí deixou a última rodada um mata-mata entre Náutico e Ponte Preta em Campinas, com o empate sendo da Ponte Preta. O jogo, se eu não me engano, foi 11 da manhã. Narração do Luciano do Vale, que na época que a Band era o dia todo passando futebol.
e foi 1-1. Aí a Ponte subiu. Náutico foi terceiro lugar também, foi terceiro lugar. Detalhe, hoje terceiro lugar sobe, né? Mas ali só tinham 2 vagas. O quadrangular era o quadrangular final, não eram os quadrangulares, né? Gustavo Egito, às vezes eram 2, né? Gustavo Egito, precisamos que o Guarani venha eliminado na 5ª rodada e abra para o Náutico para a Ponte não subir. Veja, se ele tiver eliminado e tiver que abrir para o Náutico para a Ponte não subir, é porque o Brusque está subindo, né? Então, eu acho que essa conta aí, ela tá meio distante, Gustavo, né? Porque se o Guarani já vier eliminado, o Náutico deve estar muito, muito, muito perto de se classificar, e imagino que a Ponte também, né? Só não estaria se o Brusque tivesse vivo. Esquece essa conta e vamos ver o que é que acontece, tá? Não, a gente já fez conjecturas demais aqui, e quando eu falo para Gustavo esquecer, é ele, a gente já fez as conjecturas. Agora vamos deixar, né, pelo menos ter a primeira rodada para a gente ir desenhando cenários.